As opiniões mais impopulares e polêmicas da internet estão aqui. Afinal, que história é essa do Batman do Robert Pattinson ser melhor que Christian Bale? O Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha de todos até agora? Vou reagir a vários vídeos que eu separei pra gente conversar e, claro, eu quero saber o que você pensa, tá bom? Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre as opiniões mais polêmicas envolvendo Marvel, DC, os filmes, as séries, enfim, o mundo dos super-heróis, o mundo da cultura pop, que o pessoal tem coragem de publicar, né, de opinar, e é assim que tem que ser mesmo, né, cada um fala a sua opinião, e a gente entra nesse debate que é muito interessante. E sabe o que é muito interessante também? Os descontos que você encontra lá na Excelsior Comic Shop. Pois é, galera, toda semana a Excelsior Comic Shop tem quadrinhos em promoção, são várias editoras, além da Marvel e da DC, e além de tudo que o site já oferece, vocês ainda têm 2 cupons de desconto por causa da nossa parceria. Com o cupom Conversa de Nerd 10, você garante 10% de desconto na sua primeira compra, e com o cupom Conversa 5, você garante ainda mais 5% de desconto em qualquer outra compra que você fizer lá no site. Então acesse o link aí na descrição, no primeiro comentário fixado, ou aqui pelo QR Code, para você economizar na hora de comprar seus HQs lá na Excelsior Comic Shop. Clique e aproveite. E agora, sem mais delongas, bora lá! Quais são os 4 maiores heróis dos quadrinhos? E não colocar a Mulher Maravilha nessa lista é um absurdo. Lá no... E já é polêmico, né? Já tá afirmando logo de cara que não dá pra você falar dos 4 maiores super-heróis da história e não contar a Mulher Maravilha, né? Quando as pessoas pensam nos maiores heróis da história, claro que tem Superman, como ele vai analisar aqui, mas eu achei interessante o argumento dele para considerar que a Mulher Maravilha precisa ser colocada. Então, já vem comigo aqui para você pensar se você concorda com isso ou se teria um quarto maior herói ou heroína para entrar nessa lista, que merece estar na 4ª posição, tá bom? Vamos lá. Nos Estados Unidos, existe uma discussão de quem merece estar no Mount Rushmore dos heróis. Top 3, não existe discussão. O Superman é o arquétipo dos super-heróis. Não tem como você negar a influência dele. O Batman, bem, é o Batman, né? O Batman é muito popular, né, galera? É interessante como ele passa pelas gerações, né? Aqui no Brasil é conhecido como Batman, né? Sempre, o Batman, para algumas pessoas. Realmente, e como ele falou, né? O Superman é o arquétipo do super-herói. Embora, né, talvez em popularidade ele perca em questão de números, né? Se você levantar as estatísticas. Mas ele é o principal, né? Nesse sentido. É o cara da capa, é o cara do símbolo no peito e tudo mais. Então... até aqui, tá beleza. Agora, quem será que é o terceiro, hein? Você faz ideia de quem é o terceiro? Se você levar em conta a questão da popularidade, né? Já dá pra prever que é o... E o Homem-Aranha? Ele não é igual aos outros super-heróis. Ele é você. Ele tem problemas que as pessoas podem se identificar. Só que ele é um super-herói também. Quando chegar... Esse que é o legal do Homem-Aranha, né? O diferencial dele é justamente esse. Dele ser mais humilde, mais pobre, né? Precisar lidar ali com seus problemas. Embora, né? Isso seja até um assunto bem polêmico, porque tem fases que o Homem-Aranha consegue, né, se erguer na vida, trabalhar como cientista, mas enfim, as fases mais conhecidas é justamente essa do Peter passando por perrengues e tudo mais, por isso que muitas pessoas se identificam e se compadecem dele, inclusive, né? Podem se identificar. Só que ele é um super-herói também. Quando chega a hora de escolher o 4º lugar, essas pessoas só ligam para popularidade e quem é o melhor herói. Eles usam isso como desculpa para diminuir a influência que um personagem teve. Mas quando você vê como foi escolhido os presidentes para estarem no Mount Rushmore, esse argumento de popularidade cai por terra. Os 4 presidentes foram escolhidos pois eles representam momentos importantes que moldaram o país. Os 4 pilares representam aspectos fundamentais da... Então, peraí, só uma observação, é que ele tá usando a mesma lógica do Mount Rushmore, né? Aquela montanha que tem os rostos dos presidentes esculpidos. Essa é a lógica dele, né, para chegar no 4º pilar, inclusive para considerar também que é justo, né, que o Homem-Aranha, o Batman e o Superman estejam nesses 3 primeiros lugares, né? Eu não sei exatamente o critério aqui que ele tá mencionando. Se você quiser falar, fique livre para comentar aí embaixo. Mas seguindo o raciocínio dele, é pela questão da importância, né? Não só de popularidade. Então vamos lá. Indústria dos quadrinhos. Estou falando de heróis com grande importância histórica na formação dos heróis que vemos hoje. A resposta deveria ser óbvia. A Mulher Maravilha, ela é a personificação das heroínas nos quadrinhos. É engraçado porque ele já fala assim, né? Deveria ser óbvia, né? Por que você tava pensando ainda?
Eu quero saber se vocês concordam, hein? Mulher Maravilha foi essencial para inspirar histórias sobre heroínas fortes nos quadrinhos, sendo a heroína feminina mais icônica. Sua personagem feminina favorita da DC ou da Marvel provavelmente não existiria ou não seria quem é hoje sem ela. Ela é um símbolo feminino positivo nos quadrinhos desde a Era de Ouro. Quais são os... Então vamos lá. Esse argumento dele aqui faz muito sentido, inclusive quando você usa para analisar o Superman, né? A Mulher Maravilha realmente se tornou esse ícone, o arquétipo da heroína. Se você pedir para uma pessoa que não é nerd, né, falar o nome de uma super-heroína, muito provavelmente essa pessoa vai falar da Mulher Maravilha, porque é esse arquétipo, é a mais conhecida. Teve também a série com a Linda Carter, né, que se popularizou muito nos anos 70. Então essa personagem, de fato, tá no imaginário popular, tanto quanto o Superman, né, em termos de arquétipo, de personificar, como ele falou aqui. Então, eu concordo com ele. Se você não levar em conta a questão das vendas, né, da popularidade, do número de quadrinhos, a Mulher Maravilha entra sim no quarto lugar. Mas quero saber se você concorda com a lógica dele. Pra mim faz sentido. Se você tem alguma outra lógica, comenta aí embaixo algum outro dado também pra gente continuar conversando. Mas agora então, bora pro próximo da nossa lista, que é bem polêmico e eu sei que vai gerar divisão. 5 motivos pelos quais eu acho The Batman melhor que o Cavaleiro das Trevas. E claro, gente, é só minha opinião, tá? Mas eu realmente vou explicar pra vocês porque eu prefiro o filme do Matt Reeves. Só lembrando, pessoal, que o arroba, né, os perfis da galera aqui vai estar aparecendo. Meu querido editor vai colocar pra vocês seguirem e acompanharem o conteúdo da galera, tá bom? Mas vamos lá. Traz uma atmosfera muito mais sombria e gótica, que é o que realmente o Gotham City é de verdade. E eu prefiro muito mais isso. Eu prefiro muito mais essa gótica crua e sombria, que se assemelha muito, obviamente, aos quadrinhos, mas também à sequência de jogos do Batman Arkham. Motivo número 2... Não, peraí, vamos lá. Primeiro motivo aqui. A ambientação de Gotham, né, a fotografia, é realmente um dos pontos fortes da versão do Matt Reeves, né, do Batman, enfim, desse micro-universo do personagem. E aqui eu falo micro-universo considerando que o universo de si é bem mais vasto, né? Mas enfim, o núcleo do Batman, vamos chamar aqui, o núcleo do Batman tem várias versões, né? Eu acredito que uma das mais marcantes que tá no imaginário popular é da versão do Michael Keaton, no caso do Tim Burton, né? Lá de 1989, mas que o Michael Keaton interpreta o Batman. E a versão do Matt Reeves, realmente, ele consegue trazer essa atmosfera gótica, que lembra muito o estilo dos quadrinhos, né? Diferente lá da versão do Nolan. Se você vê em vários momentos, vários takes, principalmente em cenas mais claras, né? A gente percebe que não tem esse estilo de arquitetura e tudo mais. Parece apenas uma cidade comum. Não tenho a informação aqui agora, mas parece que eles filmaram em cidades comuns e não tiveram ali a preocupação de criar um cenário que remetesse a Gotham dos quadrinhos, nem mesmo na pós-produção. Até porque, né, o Nolan tem esse negócio do estilo realista e tudo mais. Então, talvez na cabeça do Nolan, essa arquitetura de Gotham City que a gente vê nos quadrinhos não faria muito sentido na tela. Se ele já falou alguma coisa a respeito disso, eu também não sei. Se você souber, comenta aí. Mas o fato é que a ambientação de Gotham, né, da versão do The Batman, do Matt Reeves, é sim bem melhor. Já concordo com ele aqui, hein? Que se assemelha muito, obviamente, aos quadrinhos, mas também à sequência de jogos do Batman Arkham. Motivo número 2 é que, pra mim, o Robert Pattinson traz um Batman muito melhor do que o Christian Bale. Essa aqui já vai gerar intriga, hein? Essa aqui já vai gerar debate. O que aparenta pra mim, a impressão que dá pra mim do Batman do Christian Bale no Dark Knight especificamente, é que é só um bilionário com problemas amorosos. Já o Batman do filme do Matt Reeves, pra mim, ele proporciona pro Robert Pattinson muito mais oportunidades, entendeu? Porque ele tem muito mais camadas. Ele traz também o Batman bilionário, o Batman figura pública de Gotham, o Batman órfão, mas ainda nisso, um dos mais importantes pra mim é o Batman violento, o Batman com problemas psicológicos. Ou vocês acham que o Batman é de boa da cabeça, gente? Vocês acham o quê? Que o cara lá sai todo dia pra bater em bandido depois das 6 da tarde e deixa o juiz da pessoa bom. A pessoa vai ter um juiz massa da porra, viu? Não faria mal no Brasil não, hein? Alguém que saísse pra pegar bandido na rua. Mas enfim. Eu só acho que é importante aqui a gente fazer uma distinção, tá bom? A questão dos problemas amorosos ali do Bruce Wayne realmente pega. Não é o foco, né, da história aqui do Batman do Robert Pattinson, do Matt Reeves. Porém, eu devo admitir que eu prefiro a versão do Bruce Wayne do Christian Bale. Porque aqui parece que não tem muita distinção, né? Pelo menos nesse primeiro filme, com o Robert Pattinson, não tem essa distinção, né? Essa diferença entre o bilionário, que é o disfarce, né, do Bruce, o bilionário playboy, enfim, excêntrico, mulherengo, o estereótipo babacão de gente rica, que muitos têm, e o Batman, né? Porque quando ele tá como Batman, aí realmente ele pode ser quem ele é. Como eu falei, o Bruce Wayne, bilionário, popular, enfim, que é o disfarce. Ele fica loucão, né? Ele usa aquela voz, ele desce a porrada nos bandidos, nos inimigos. Agora, na versão do Robert Pattinson, a gente não tem essa diferença. Parece que ele é o Batman full time, mesmo quando ele tá sem o traje. Esse é um dos pontos que eu não curto muito. Eu sei que a proposta do filme já é mais sombria, mais introspectiva.
e que esse Bruce Wayne aqui parece que ele tá num eterno luto e isso é de conhecimento público. Mas eu acho que é interessante esse disfarce, né? Até porque a gente tem várias histórias que o Bruce Wayne, que parece, né, que existe uma desconfiança que o Bruce Wayne seja o Batman, só que ele sempre consegue contornar com esse disfarce dele de playboy otário, né? Tipo assim, ah, não pode ser, eu passei a noite aqui com a mulherada e tudo mais. Então eu acho que esse filme do Matt Reeves peca em não fazer essa diferenciação. O Batman do Robert Pattinson, embora, né, o ator entregue muito bem a sua atuação, a gente tem esse problema, né? Ele tá sempre sério, bravo. Eu prefiro o outro estilo, não sei você, mas aqui ele tem um bom ponto. Batendo bandido 6 da tarde todo dia. Terceiro ponto, o par romântico. Praticamente minha impressão sobre os pares românticos do Batman nos filmes anteriores, já nesse não. A Zoe Kravitz pra mim traz muita personalidade, combina muito com o papel. Ela traz muito mais relevância e importância na história pra mim. Isso aqui é verdade, né? Se você pensar lá nos pares românticos da versão do Nolan, né, com o Christian Bale, a gente tem uma personagem sem profundidade, né? Claro que rendeu bons momentos, como, por exemplo, Where is she? Que até virou meme, né, no nosso nicho aqui, na nossa bolha nerd. Mas, de fato, a personagem da Mulher Gato tem mais camadas e ela é mais importante pra trama. Eu concordo com isso. Ainda não gosto dela, não simpatizo muito, tá? Depois da lacradinha que ela dá lá no final, né? Ai, os bilionários brancos, blá, blá, blá. Mas como é um filme excelente, né, essa palhaçada dela aqui se perde no meio de tanta coisa boa. Mas, enquanto personagem, eu entendo a importância dela pra trama. Inclusive, no momento que ela tá quase morrendo, né, você se importa com ela, você quer que o Bruce chegue a tempo. E ele chega, né? Ele chega. O Kravitz pra mim traz muita personalidade, combina muito com o papel. Ela traz muito mais relevância e importância na história pra mim do que a anterior, né? Principalmente falando do Dark Knight. E o motivo principal, né? Casalzão da porra, meu irmão. Eles combinam, né? Eles têm química, né? A Zoe Kravitz e o Pattinson. Batman e Mulher Gato. Número 4 é a questão do detetive Batman. Uma das paradas mais legais pra mim do Batman é que o Batman é o melhor detetive do mundo. E a impressão que fica pra mim em Dark Knight é que é muito mais a pegada assim, militar, espionagem, sabe? Eu prefiro muito mais ver o Batman numa cena de crime, num assassinato, procurando por algum detalhe, uma digital, um papel escondido, do que ver o Batman pulando de um prédio e sendo puxado por um avião. Então, mas peraí. Eu gosto das duas versões. Até, inclusive, nos quadrinhos a gente tem abordagens diferentes do personagem, né? Então eu acho que essa é a beleza, né, das versões e da possibilidade de sempre repaginar os personagens, porque aí a gente vai ter perspectivas diferentes, inclusive histórias diferentes sendo contadas, né? No caso do Christian Bale, o lance mais militar, tecnológico, né? E tecnologias ali, e acessórios, enfim, recursos factíveis, né? Porque a gente sabe que no final das contas é ficção. E aqui a abordagem do Matt Reeves indo para um lado mais realista, mais rústico, mostrando a parte da investigação, e até mesmo a questão dos assassinatos, né? E o quinto ponto, o último, é a fotografia. O filme do Batman mais bonito que eu já vi na minha vida. Se não for um dos filmes de super-herói mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eita, afirmações fortes, né? Mas de fato a fotografia é bonita. Inclusive eu elogiei na hora de falar da ambientação, né? Porque isso faz toda a diferença na hora de você construir, de você trabalhar o aspecto visual da cidade, né? Desse ambiente em que ele está. O filme no geral, é muito bonito o filme. Enquadramento, né? As cores, as sombras, tudo casa muito bem, cara. É incrível. A cena da boate e a cena, principalmente a cena do Batmóvel, da perseguição do Batmóvel, acho que resume muito bem a minha opinião pra vocês. Olha, tem a cena do final também, né? Lembra? Quando o Batman tá carregando lá a vítima, né, do alagamento nos seus braços e o sol está nascendo ali. Meu amigo, que coisa linda, né? Inclusive é o momento quando ele percebe, né, que ele tem que ser um herói, não pode ser a vingança, tem que ser algum tipo de esperança. Meu amigo, aquilo ali, ó, é absolute cinema. E é muito poético, né? Tudo conversa ali com a mensagem, com o que tá acontecendo no filme. Nossa, na boa, excelente. Ainda bem que temos a parte 2 chegando ano que vem pra gente, hein? Versão honrosa, trilha sonora, tá? Que é sacanagem. Sim. Mas e você? Você concorda? A trilha sonora é maravilhosa. E é bem mais marcante do que a do Christian Bale. Quer dizer, do Dark Knight tem a trilha do Coringa, né? Que também é muito boa. Mas enfim, acho que são ali em patamares de igualdade. Não, mentira. A trilha principal do Batman é bem melhor do Robert Pattinson. Pam, 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 pam. Aquele piano, ó. Piano pegando fogo. E agora vamos ao assunto que já rende polêmicas e discussões há muitos anos na internet, hein? Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha? O Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha e ele foi prejudicado por uma produção medíocre, que só foi medíocre por conta do contrato estabelecido entre Marvel e Sony. Caraca, já começa assim. Já coloca tudo na mesa, já afirma, agora ela vai explicar. Olha, vamos ver os argumentos dela aqui. Mas vocês sabem aqui, né? Quem acompanha o canal sabe que o meu preferido ainda é o do Tobey. Talvez tenha muita nostalgia envolvida. Talvez sim, mas enfim, vamos ver o que ela vai falar aqui. Em 1998, a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha e de 900 personagens relacionados ao universo do Teioso de uma Marvel que, à época, estava praticamente falida. Loucura. Eles compraram os direitos por 7 milhões de dólares. Eu sei que parece muito, mas acreditem quando eu digo que é uma miséria para os direitos do Homem-Aranha. A Sony de fato, né? Você pensar que é um herói que rende bilhão até hoje no cinema, né? Detém o direito dos filmes, dos projetos e da... Deixa eu voltar aqui, a Sony detém.
para os direitos do Homem-Aranha. A Sony detém o direito dos filmes, dos projetos e da distribuição global das produções envolvendo o personagem. A Marvel atua como a principal líder criativa, garantindo que o Homem-Aranha se mantenha consistente com o universo compartilhado no MCU. O contrato garante posse permanente da propriedade intelectual sob uma condição. A Sony precisa lançar um novo filme de Homem-Aranha pelo menos uma vez a cada 5 anos. Inclusive tem esse lance que aconteceu com o filme do Quarteto Fantástico, né? Que dizem, né, as más línguas, as pessoas oficiais nunca admitiram isso, mas que aquele filme do Quarteto Fantástico, vou até deixar no card aí pra vocês assistirem, que eu tenho aqui uma review completa desse filme bizarro. Esse filme foi feito só pra eles manterem os direitos, né, do quarteto, não perderem na época lá, em 94. Esse vídeo é bem legal, viu? Um dos mais populares, mais queridos aqui do canal. Se você não assistiu, depois você confere. Tem muita curiosidade, muita nerdice envolvida. E esse filme é bizarro, né? Enfim, né, é por causa desse lance de você fazer um filme pra você manter, que se você não fizer, você perde. Uma cláusula do contrato, né? Se eles não seguirem esse prazo, os direitos voltam pra Marvel e pra Disney imediatamente. Sem qualquer tipo de taxa, negociação que pode reverter a perda, bye bye. É exatamente por isso que o Espetacular Homem-Aranha foi um filme rushado na sua produção. Depois que rushado, no caso ali apressado, né? Que as pessoas tiveram que fazer o quanto antes. E a gente sabe, né, que você fazer as coisas às pressas, como diz o sábio ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição. Não é verdade? Um beijo a todas as vovós do Brasil. O projeto de Homem-Aranha 4 caiu em 2010, a Sony não ia conseguir esperar, já que Homem-Aranha 3 lançou em 2007 e eles precisariam lançar um filme no máximo em 2012. Imagina fazer um filme com começo, meio e fim em 2 anos. É por isso que filmes como Venom, Morbius e derivados continuam existindo, independente da sua recepção ou bilheteria, porque eles cumprem com o requisito do calendário. Você já sabendo dessa informação? Se não, compartilha com seu amigo fã do Andrew Garfield, ou hater, no caso, que pode não saber. Então, mas ó, tem uma opinião meio impopular aqui, viu? Eu acho que no final das contas foi bom o Homem-Aranha 4 não ter ido pra frente, ter sido cancelado, e eles terem rebutado, porque a gente teve o Andrew Garfield, que entrega uma ótima atuação, né? Na minha opinião, inclusive, ele é o melhor ator dos 3 que a gente teve até agora. Em questão técnica mesmo, tá? E a história, né? Tudo que a gente sabe desse Homem-Aranha 4 era simplesmente bizarra, né? A Gata Negra ali, da Anne Hathaway, a versão do Abutre que eles queriam trazer pra tela. Eu acho que não seria legal não, tá? Então, apesar, né, de o Espetacular Homem-Aranha ser cheio de problemas, como ela falou, tem vários problemas de roteiro, né, uma história concebida de maneira apressada, como ela falou, ainda é legal, ainda entrega bons momentos, e o Andrew Garfield entrega momentos icônicos, como o Homem-Aranha principalmente, né, não como o Peter Parker, porque ele é o Peter Parker descolado e tal, mas como o herói. Então, né, tem males que vêm pra bens, não é mesmo? Mas aqui faltou explicar porque é melhor que os outros, tá bom? Ela só falou, não, ele não é tão bom porque todos os problemas são resultado dessas questões de bastidores, né, de fazer um filme apressadamente e tudo mais. Mas não provou, hein? O que me leva aqui é te perguntar, qual que é o seu Homem-Aranha favorito? Eu gosto da versão do Tobey porque ele é o Homem-Aranha mais clássico, mais parecido com as primeiras décadas do personagem, né? Peter Parker mais bobão, mais introspectivo e tudo mais. Enfim, o fator nostalgia envolve muito na hora da gente tomar uma decisão, isso é um fato. Mas quero saber a sua opinião, hein? Basicamente, 3 vídeos aqui polêmicos. Quem é o melhor Homem-Aranha na sua opinião? Comenta aí embaixo. Do primeiro ao terceiro vídeo que a gente reagiu. A Mulher Maravilha deve ser classificada como a 4ª maior heroína da história. O Batman do Robert Pattinson é de fato melhor que a versão do Christian Bale, ou enfim, a versão do Nolan e do Matt Reeves. Se quiser comparar, né, os diretores, a versão do Matt Reeves é melhor que a do Nolan. E terceiro, o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha e todos os problemas que esse filme tem se justificam por causa das questões de bastidores? Comenta aí a sua opinião que eu quero saber. Não se esqueça de aproveitar os nossos cupons de desconto para garantir ainda mais economia na hora de comprar seus HQs lá no site da Excelsior Comic Shop. O link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva para mais vídeos e já tá aparecendo aqui um outro conteúdo que eu tenho certeza que você vai curtir. Clica aí, acesse e eu te vejo do outro lado. E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.